desconhecida. Agradeço a Deus por mais uma vez poder estar reunido com os meus irmãos em Cristo Jesus. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram presentes, daqueles que não puderam vir. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, pois Ele é grande, poderoso e soberano. Acima dele não há outro. Ele é único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E eu já senti a presença dele neste lugar. Se você também quer sentir a presença da glória para ele, amém? Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Pai querido e amado, Deus Santo, poderoso, que habita nos mais altos céus. Pai querido e amado, te agradeço por mais uma vez, ó Pai, estar ministrando a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha ecoar no coração dos irmãos aqui presentes. Que venha ecoar, ó Pai, no coração da igreja. Pai querido e amado, fala conosco, fica conosco hoje e sempre. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O livro do profeta Isaías, ele é considerado a Bíblia dentro da Bíblia, pois ele contém 66 capítulos. A Bíblia contém 66 livros, dividindo o livro de Isaías em duas e em três partes. Em duas partes dividimos até o capítulo 49, Antigo Testamento, e do 40 ao 66, o Novo Testamento. Também podemos dividir em três partes, do capítulo 1 ao 39, como antes do exílio babilônico. Do capítulo 40 ao 55, podemos dizer durante o período babilônico. E do capítulo 56 ao versículo 66, após o período babilônico. Isaías, filho de Amós, foi levantado profeta por Deus. E ao longo da sua caminhada como profeta, ao longo do seu ministério, ele se torna o profeta messiânico, o profeta o qual mais profetiza sobre o Messias, o qual mais profetiza sobre Cristo, o qual mais profetiza sobre Jesus. No capítulo 6 do profeta Isaías, ele tem um encontro com Deus, onde ele vê Deus assentado em seu trono, vê serafins voando ao redor do trono e por cima do trono, e proclamando o quanto Deus é santo, santo e santo. A partir desse encontro com Deus, no capítulo 6, no capítulo 7, ele vai profetizar pela primeira vez a vinda de Jesus. No capítulo 7, no versículo 14, ele vai dizer que a virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome se chamará Emanuel, Deus conosco. Logo após, no capítulo 9, ele vai profetizar que o menino se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, ou Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sabemos que Deus, ele não precisa de ajuda, ele não precisa de opinião, e ele
não precisa de conselho. No princípio Deus cria todas as coisas, Deus cria o universo, Deus cria o homem, e Ele não precisa de ajuda, não precisa de opinião, e Ele não precisa de conselho de ninguém, porque Ele é soberano, Ele tem todo o poder, Ele age como quer, faz como quer e trabalha como Ele quer, e não há ninguém na terra que possa impedir o trabalhar de Deus. Glória a Deus, aleluia. Existe em muitas igrejas uma doutrina da declaração. Eu declaro que eu vou ser rico, eu declaro que essa doença vai sair, eu declaro isso, eu declaro aquilo. Mas não é bem assim que funciona. Não é bem assim que as coisas acontecem. Deus não precisa da nossa ajuda para trabalhar, mas nós pedimos a Deus e Ele nos responde. A palavra de Deus vai dizer: pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então, quando nós pedimos, se Deus quiser fazer acontecer, acontece. Mas se Ele não quiser, não vai acontecer, porque Ele é soberano. Então Deus, Ele não precisa de ajuda, de opinião e de conselho, porque Ele é Deus e Ele é soberano. Mas dentro de toda essa soberania de Deus, de toda essa majestade, dentro desse todo poder, quando Jesus ele vem à terra, como descrito no livro do profeta Isaías, Ele passa a ser chamado de maravilhoso conselheiro. Ele não precisa de conselho para trabalhar, mas Ele desce, deixa a sua glória para dar conselhos divinos a mim e a você. Como assim, João? Me explica melhor. Jesus ele nos dá conselho sobre o perdão. Ele diz que nós devemos perdoar para que Deus nos perdoe. Jesus ele nos dá conselho sobre o amor. Ele diz: ama teu Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo. Ele nos dá conselho sobre o amor. Jesus ele também nos dá conselho sobre misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Então aquele Deus, o nosso Deus, que não precisa de conselho de ninguém para trabalhar, Ele desce à terra para nos aconselhar a viver na terra, a vivermos entre nós mesmos. Glória a Deus, aleluia. Então, logo após Isaías chamá-lo de maravilhoso conselheiro, ele chama-o de Deus forte, o Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Deus sendo Deus, Ele se introduz ao mundo. Deus, Ele desce e pisa a terra. Um Deus que não tem começo, um Deus que não tem fim, um Deus que não está dentro do tempo, um Deus que é atemporal. Ele passa a entrar na história, Ele passa a entrar no tempo quando pisa sobre a terra. E assim é dividida o tempo na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo, Ele passa a entrar na história, passa a entrar no tempo, e Deus passa a entrar no tempo. Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cabe todo o universo em seus braços, o Deus o qual pode abraçar as estrelas, os planetas, todas as galáxias, tudo, todos e todo o universo cabem em seus braços. Agora Deus em Cristo na terra, Ele precisa estar nos braços de uma mulher. Ele passa a ter a necessidade da proteção de uma mulher. Um Deus que se faz homem, que se faz menino e que agora é frágil e que precisa da proteção de uma mulher. Isso está escrito no livro de Mateus, quando Herodes manda matar Jesus. E Jesus, com Maria e José, tem que fugir para o Egito e fica lá até a morte de Herodes. Então Deus, que é todo poderoso, Ele vem à terra
todo-poderoso, mas tem a fragilidade de uma criança e agora precisa estar sob a proteção de uma mulher. Glória a Deus. Jesus, ele vai crescendo e então ele começa o seu ministério. Jesus, ele é batizado por João Batista e ali o Espírito Santo desce sobre Cristo. E ali Jesus começa o seu ministério trabalhando e mostrando que ele é Deus. Assim como Isaías diz que ele é Deus forte, mesmo na terra como homem, ele mostra que Isaías estava correto em sua profecia. Ele mostra que ele é todo poderoso. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas eu também posso dizer que Jesus veio para os seus e os seus não o reconheceram. Como assim, João? Jesus, Deus, vem como homem e muitos não reconhecem Jesus como Deus, sendo que Jesus mostra que ele é o próprio Deus. E pessoas que tinham conhecimento da palavra, pessoas que seguiam a palavra de Deus, líderes religiosos, mestres na palavra, não reconheceram Jesus como Deus. Mas Jesus, ele se mostrou como Deus. E você pode até me pedir um exemplo de Jesus mostrando que ele é Deus. E eu posso lhe dar alguns exemplos de Jesus mostrando que ele é Deus. Primeiro, nós vemos Jesus nas bodas de Caná transformando água em vinho. Ele mostra que ele é Deus. Segundo, nós vemos Jesus curando um filho de um oficial, mostrando que é Deus. Em terceiro, nós vemos Jesus curando um endemoniado em Cafarnaum. Depois, nós vemos Jesus curando a sogra de Pedro, mostrando que ele é Deus. Depois, nós vemos Jesus realizando a pesca milagrosa, mostrando que ele é Deus. Depois, nós vemos Jesus curando um leproso, mostrando que ele é Deus. Depois, nós vemos Jesus curando o filho de um centurião, mostrando que ele é Deus. Depois, nós vemos Jesus curando um paralítico em Cafarnaum, mostrando que ele é Deus. Depois, nós vemos Jesus curando um homem com a mão atrofiada, mostrando que ele é Deus. Depois, nós vemos Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, mostrando que ele é Deus. Depois, nós vemos Jesus curando 2 cegos, mostrando que ele é Deus. Depois, nós vemos Jesus curando um endemoniado mudo, mostrando que ele é Deus. E agora, para sair da cronologia dos milagres de Jesus, nós vemos Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, mostrando que era Deus. Nós vemos Jesus ressuscitando Lázaro, mostrando que era Deus. Nós vemos Jesus ressuscitando a filha de Jairo, mostrando que era Deus. Nós vemos Jesus curando o paralítico no tanque de Betesda, mostrando que era Deus. Nós vemos Jesus curando o paralítico que descia do telhado, e os escribas e fariseus em pensamento diziam: quem é esse para perdoar pecado? E Jesus, para mostrar que ele era Deus, ele olha para os fariseus que apenas tinham pensado, ele olha para ele e diz, para mostrar que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, e que não tem apenas poder para perdoar pecado. Levanta da tua cama e vai para a tua casa. Ele se levanta, salta de alegria, vai para casa, e Jesus, ele mostra que ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele não precisa de conselho, mas desce à terra para nos aconselhar. Ele não precisa mostrar que é todo poderoso, mas vem à terra e nos mostra que é todo poderoso. Mas ele também é o Pai da eternidade. Assim ele é chamado pelo profeta Isaías: maravilhoso conselheiro, Deus forte, poderoso, Pai da eternidade. No livro de Isaías,
Isaías, o profeta Isaías vai dizer que de eternidade em eternidade Ele é Deus. Deus vai dizer de eternidade em eternidade, eu sou Deus. De eternidade em eternidade, Jesus é Deus. E para mostrar dentro da palavra, em Mateus capítulo 1, Mateus vai mostrar Jesus desde Abraão. Em Lucas capítulo 3, vai mostrar Jesus desde Adão. Mas na primeira epístola de João, ele vai mostrar, no Evangelho de João, ele vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele mostra Jesus desde o Gênesis. Mas na primeira epístola de João, ele vai mostrar Jesus desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação do universo, mostrando que de eternidade em eternidade Ele é. E para mostrar mais dentro da palavra, em Colossenses capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Como assim, João? Ele é o primeiro a ressuscitar. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, Jesus é o primeiro a ressuscitar. Mas você pode olhar para mim e me indagar: João, você acabou de falar vários milagres de Jesus, e dentro desses milagres houveram algumas ressurreições. É verdade. Lázaro, ele ressuscitou antes da morte de Jesus. O filho da viúva de Naim, ele ressuscita antes da morte e ressurreição de Jesus. A filha de Jairo, ela ressuscita antes da morte e ressurreição de Jesus. Mas há uma diferença. Lázaro, ele ressuscita, mas volta a morrer. A filha de Jairo, ela ressuscita, mas ela volta a morrer. O filho da viúva de Naim, ele ressuscita, mas ele volta a morrer. Mas quando o nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele morre e ressuscita, a pedra é rolada, o túmulo permanece vazio, e de eternidade em eternidade ele é. E Jesus, para dizer isso, ele diz para João na ilha de Patmos, arrebatado no céu: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que foi morto e vivo, e estou vivo para todos sempre. Amém. De eternidade em eternidade ele é. De eternidade em eternidade Jesus é. Pai da eternidade. Glória a Deus, aleluia. De eternidade em eternidade ele é. Eu quero que a igreja repita comigo: de eternidade em eternidade. Outra vez: de eternidade em eternidade ele é. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus forte e poderoso, glória a Deus, aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso, adoro o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu para
santo, assim como os serafins que cantam santo, meu Deus. Eu quero te cantar santo, eu quero te adorar santo, eu quero te louvar santo, porque santo, 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 santo tu és. Vai chamar por último Jesus de príncipe da paz. Príncipe da paz. Jesus, ele anda em nosso meio na terra. Quando vem a terra, ele cura paralítico, ele cura cego, ele cura endemoniados, ele cura. Mas a terra ainda não passa pela verdadeira paz. Porque quando Cristo estabeleceu o seu reino na terra, quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino na terra, nós entraremos num período de eterna paz. Jesus anda na terra, ele cura paralítico, ele expulsa demônio, ele cura cego, ele levanta aleijado, ele cura a mulher do fluxo de sangue, ele ressuscita morto. Mas quando ele estabelecer o seu reino na terra, não vai ter mais paralítico para ele curar, não vai ter mais cego para ele curar, porque aquilo que era corruptível se tornará incorruptível, aquilo que é mortal será imortal. Aleluia! E do nosso rosto toda lágrima ele enxugará,
toda dor e todo pranto irá cessar. Aí você pode me perguntar, João, o que eu vou ver? Você vai ver ruas feitas de ouro. Você verá muros feitos de cristais e pedras preciosas. Você verá a árvore da vida no centro da Nova Jerusalém. Você verá a glória de Deus brilhando como o sol, porque não precisará de sol, porque a glória de Deus iluminará todos. O que mais eu vou ver, irmão? Eu vou ver os serafins cantando santo, 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 santo. Eu vou ver anjos e querubins. Verei anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Em breve este meu pensamento será realidade. O que mais eu vou ver, irmão? Eu vou ver os 4 seres viventes da frente do trono adorando o Deus Todo-Poderoso. Eu vou ver 24 anciãos prostrados diante do nosso Deus, sem parar por toda a eternidade. 24 anciões sentados em seus tronos. Levanta, tira a coroa, se prostra perante Deus. Levanta, senta no trono, coloca a coroa. Isso de eternidade em eternidade, com toda a paz do príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Obrigado, Jesus, obrigado. Adore o nome dele, em nome de Jesus. Tire um minuto no seu lugar para adorar o nome dele. Deus, ele já fez muito mais por mim, por você. Lembra de onde ele lhe tirou. Lembra de onde ele te arrancou. Lembra das algemas que o diabo colocou nas suas mãos e nos seus pés. E Jesus, com a sua graça, ele despedaçou as correntes. E hoje você é livre para adorar o nome de Jesus. Hoje você é livre para adorar o nome dele. Hoje você é livre para dizer o quanto ele é grande. Agradeça o nome dele. Agradeça a Deus. Agradeça por cada livramento. Agradeça a Deus por lhe guardar quando você sai de casa, quando você vem para o culto. Agradeça o nome dele. Tire um minuto do seu tempo para adorar o nome de Jesus, dizendo que ele é grande, santo e poderoso.